Tem uma pergunta, irmão, que ninguém nunca faz, sabe, em voz alta, mas quase todo mundo já fez dentro da própria cabeça, sabe, em algum momento da vida. Entenda uma coisa, uma pergunta que é silenciosa, sabe, que aparece naquelas noites em que o cansaço ele vai muito além do físico, sabe, que aparece depois de mais uma tentativa fracassada, depois de mais uma decepção, depois de mais um esforço, sabe, que não deu o resultado esperado. A pergunta ela é muito simples e ela dói exatamente porque é simples, sabe? A pergunta é: até quando? Hoje eu quero responder, sabe, essa pergunta não com teoria, irmão. Não com frases bonitas, sabe? Não com aquelas frases de Instagram, de redes sociais, não. Mas com a verdadeira, assim, com a verdade que está escrita, sabe? Há milênios que, por algum motivo, as pessoas mais fortes do mundo descobriram antes de todo mundo. E esta verdade está em Isaías, capítulo 40, versículo 31, e diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Agora eu quero pedir que você esqueça, sabe, tudo que você já ouviu sobre esse versículo, porque o que eu vou te mostrar agora, irmão, vai muito além do que parece na superfície, sabe? Primeiro, eu preciso te contar sobre o contexto, sabe, em que essas palavras elas foram escritas, porque Isaías não estava escrevendo aqui, irmão, para pessoas que estavam bem, sabe? Ele não estava escrevendo aqui para pessoas que estavam no topo de suas carreiras, para pessoas que estavam com energia, otimistas com o futuro. Ele estava escrevendo para um povo que estava destruído, irmão. Um povo que havia perdido tudo, sabe? A terra, a liberdade, a esperança, a identidade. Pessoas que estavam olhando ao seu redor e só estavam vendo ruínas, que olhavam para dentro, sabe? E só sentiam um vazio. Era para essas pessoas que a mensagem chegou. Essas palavras, irmãos, não eram para os fortes, era para os esgotados, sabe? E isso muda completamente a forma como você lê esse texto. Agora, observe essa imagem. Se você puder, crie essa imagem na sua mente. Imagine uma pessoa que correu uma maratona, sabe? E não uma maratona de 42 quilômetros, mas uma maratona de anos, de tentativas, de reconstruções, de perdas acumuladas, de sorrisos que custaram tudo por dentro. Essa pessoa está no quilômetro 40, os pés estão doendo muito, o fôlego acabou, a vontade está pendurada por um fio e alguém chega do lado de fora e fala assim: vai que você consegue, é só continuar mais um pouco. Você sabe que essa pessoa sente quando ouve isso, irmão? Ela sente raiva. Ou pior, nada, porque palavras de incentivo para quem está no limite soam vazias, sabe? O problema não é a falta de motivação, o problema é a falta de força. E é exatamente aí, irmão, que esse versículo ele entra. Não como motivação, sabe? Mas como algo completamente diferente. A palavra que muda tudo nesse texto, irmão, é a palavra renovação, ou renovarão, sabe? Não manterão, não perseverarão, não segurarão o que ainda tem, mas renovarão. Essa é a palavra, irmão. Sabe o que é que isso significa, irmão? Assim, significa que a promessa não é que você vai conseguir, sabe? Ir em frente com as forças que te restam. A promessa não é essa. A promessa é que você vai receber forças novas. O que estava esgotado, sabe, vai ser reabastecido. Que o que estava vazio vai ser preenchido de novo em nome de Jesus. Existe uma diferença, irmão, enorme entre continuar na força própria e continuar com uma força renovada, sabe? Quem continua na própria força, com a força própria, vai se quebrando aos poucos, mesmo que não pareça por fora, sabe? Quem continua com a força renovada, pelo contrário, vai ficando cada vez mais inteiro conforme ele avança. Sabe qual é o segredo, irmão, que estava nessa palavra, sabe? Que vem antes aqui, é justamente a palavra esperar. Aqui é onde a maioria das pessoas, elas tropeçam. Elas, de verdade, aqui é onde a maioria das pessoas fica para trás, fica pelo caminho, sabe? Porque esperar na nossa cultura, irmão, virou muitas vezes sinônimo de não fazer nada, sabe? De ficar parado, de ficar cruzando os braços, sabe? Esperando o céu abrir. Mas a palavra do original aqui desse texto hebraico, cavar, ela não significa isso, irmão. Ela não significa isso. Cavar significa entrelaçar, com fios sendo torcidos juntos, sabe? Para formar uma única corda. Uma corda que é mais forte que a cada fio individualmente. É esse o significado aqui de esperar. Esperar no Senhor, irmão, não é passividade. É
conexão, é o ato deliberado de entrelaçar a sua vida em algo maior do que você, de reconhecer que há uma fonte de força quando não depende do seu humor, não depende da sua situação, não depende do seu histórico de fracassos, não depende do tamanho do seu problema, irmão. É a diferença entre tentar segurar a maré com as suas próprias mãos e aprender a nadar dentro dela. E aí então o texto usa 3 imagens que não foram escolhidas por acaso, irmão. A primeira é a imagem da águia, sabe? A águia não é um pássaro que mais bate as asas. Na verdade, ela bate pouco as asas. O que a águia faz é algo que poucos entendem, sabe? Porque ela encontra as correntes de vento quente que sobem da terra e ela se posiciona dentro dessas correntes de vento e ela abre as asas e ela deixa que o vento carregue, sabe, ela para cima, e ela vai subindo não pelo esforço máximo, mas pelo posicionamento certo. É isso que você ainda não entendeu. Quantas vezes você tentou subir na força pura do seu próprio esforço, quando você, na verdade, só precisava era aprender a se posicionar dentro da corrente que é muito maior do que você, irmão? Quantas vezes você bateu as asas até o limite, quando a sabedoria pedia que você simplesmente abrisse os braços e deixasse ser carregado? A segunda imagem aqui, irmão, é justamente correr sem se cansar. Isso parece até ilógico. Veja, isso não significa que não vai doer, irmão. Significa que o cansaço não vai ser o que vai definir você, se você para ou se você continua. Porque a fonte, sabe, de energia não é mais aquela fonte interna, na verdade é conectada, sabe? A terceira aqui, imagem que ele usa, é justamente caminhar sem se fatigar. E essa é a mais subestimada das 3, irmãos, porque todo mundo quer voar como águia, todo mundo quer correr, sabe? Mas a vida real, irmão, ela é feita muito mais de caminhada do que de voo. E você precisa entender isso em nome de Jesus. A vida normal, real, é feita de dias comuns, irmãos, de tarefas repetitivas, de momentos sem glamour, onde você simplesmente continua colocando um pé na frente do outro, sem nenhum aplauso, sem nenhuma confirmação de que você está indo na direção certa. E a promessa aqui, irmão, é que mesmo nesses dias você não vai ser consumido. Você vai caminhar e você vai continuar em nome de Jesus. E agora, irmão, chegou a parte que eu preciso que você sinta de verdade. Porque existe uma grande diferença entre uma pessoa que ainda não desistiu e uma pessoa que foi renovada. Quem ainda não desistiu, irmão, está sobrevivendo, sabe? Está segurando, está resistindo com as forças que sobrou, sabe? Mas há uma tenacidade aqui, irmão, nisso, que merece nosso respeito. Mas há também um esgotamento acumulado que vai cobrando o preço em cada silêncio, sabe? Quem foi renovado, irmão, é diferente. Não é necessariamente quem tem a vida mais fácil, sabe? Ou o caminho mais curto, mas é quem aprendeu a não depender exclusivamente das próprias reservas. É quem encontrou, sabe, uma forma de ser reabastecido enquanto ainda está em movimento. E essa renovação, irmão, ela não é mágica, sabe? Ela acontece, na verdade, em momentos de silêncio real. Ela acontece em momentos de honestidade interior, de reconhecer, sabe, o limite sem se envergonhar, de parar de fingir que está tudo bem quando na verdade não está, de parar de fingir que está mal quando você já foi renovado, sabe? Ela acontece, irmão, quando você para, sabe, de correr para todo lado, tentando resolver tudo na força bruta, com a força do próprio braço, e aí você começa a cultivar uma conexão interior que vai sustentando, sabe, o movimento em vez de ser consumido por ele. Irmão, entenda uma coisa, tem algo que você precisa entender aqui em nome de Jesus. E eu preciso que você leve embora esse insight hoje. Porque força renovada não é para aqueles ou para quem nunca se cansou, sabe? Não é para isso, não é para esse tipo de pessoa. Na verdade, é para quem teve coragem de admitir que cansou e mesmo assim escolheu continuar conectado à fonte que é muito maior. As pessoas mais resilientes, irmãos, que você já conheceu na vida, aquelas que passaram, sabe, pelo o que passaram e ainda continuam de pé com uma luz no olhar, não são as pessoas que são super-humanas, irmãos. Na verdade, elas aprenderam muitas vezes na dor que a força que vem de dentro tem limite, sabe? E existe outra força muito maior que vem de uma conexão muito mais profunda que não tem.
Você não precisa, irmão, ser forte o tempo todo. Você precisa estar conectado o tempo todo com essa fonte, que é Deus. Essa é a diferença entre quem quebra e em quem dobra, mas não quebra, irmão. Antes de encerrar, eu preciso te dar uma última mensagem aqui, irmão. Pense em uma vela, por exemplo. Quando a chama de uma vela ela tá fraca, sabe? Você não resolve o problema soprando nela com mais força. Não é dessa forma que o problema ele vai ser resolvido. Na verdade, você aproxima outra chama e aí você acende novamente. Não porque ela se esforçou mais, sabe? Mas porque ela recebeu fogo de uma fonte muito maior. Você pode estar com a chama baixa agora, irmão. Você pode estar no limite agora. Você pode estar naquele ponto onde você pergunta até quando? Mas você está queimando por dentro. E a resposta é até que a renovação chegue. E ela chega, irmão, para quem não fecha a mão enquanto espera, sabe? Agora, vá nos comentários e me responda com honestidade real, sabe? Você tá voando, você tá correndo ou você tá caminhando nessa vida? Eu sei que não existe uma resposta certa, irmão, agora. Na verdade, existe uma resposta que é honesta, sabe? Compartilhe esse vídeo com alguém que está cansado de verdade, que precisa ouvir essa mensagem hoje. Não com quem está com preguiça, sabe? Mas com quem está genuinamente, assim, esgotado. E precisa ouvir que a renovação existe e ela é real. E se você quer continuar essa caminhada de profundidade comigo aqui, com essa caminhada de verdade, de força interior, se inscreva, já nos siga para mais vídeos como esse. Hoje é apenas o começo, irmão, de uma jornada que vai mudar a forma como você enfrenta tudo. E eu te digo, em nome de Jesus, a chama não apagou. Ela só está esperando, sabe, ser renovada. E Deus vai renovar em nome de Jesus. Que você tenha um ótimo dia na presença de Deus. E eu já te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe, meu irmão.